daqui a pouco a gente está só repetindo palavras, a gente não está sentindo elas realmente, agradecer a graça de ser realmente, e às vezes a gente está só repetindo palavras. Então eu convido vocês todos para escutar com muita humildade. A minha história não é melhor do que a do fulano ou do Beltrano. Aqui nessa sala, acredito que tenhamos também muitas colegas de luta, né, da rede. Nós temos um número grande de mulheres que já passaram pelo câncer, que já nos deixaram, inclusive. Então, eu peço que essas guerreiras todas que estejam aqui comigo, que vão me entender realmente na pele ali, o que eu estou realmente falando, que me dê as mãos agora, tá? E que vocês respirem bem fundo mesmo, e segura 3 segundos a respiração, e para que vocês possam sentir esse coraçãozinho batendo. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não se dá conta da importância dele fazer esse exercício de bater, né? Sente um pouquinho a tua pulsação e tenta entender a importância disso tudo, que é como nós vamos caminhar. Vou pedir para a Lisandra, por favor, colocar. Eu quero falar de vida, porque a gente falar de câncer, se eu tivesse colocado aqui um tema para falar de câncer, muito provável essa sala estaria bem vazia, né? Porque o câncer tem vários significados para as pessoas, ou pessoas que já perderam pessoas, ou pessoas que temem essa palavra, esse nome. Antigamente não se falava a doença, né? Então, pode passar, por favor. Então, eu venho hoje aqui falar com vocês de vida, né? E como a gente pode ressignificar essa dor, né? E esse exercício também, eu queria que vocês fizessem com vocês, né? Com as dores que vocês já passaram, com o que estão passando, o momento que nós estamos no mundo também, pandêmico, que para alguns tem um peso muito grande, para outros está mais tranquilo. Tem pessoas que conseguem fazer esse exercício de ver coisas boas, mesmo que pessoas estejam perdendo pessoas, mesmo que pessoas estejam com Covid, mesmo que crianças estejam fora da escola, mesmo ainda que professores tenham aprendido a trabalhar nas suas casas, da maneira que a gente tem trabalhado, da maneira que nós temos nos reinventado. Então, não é muito diferente essa história que eu falo do que a gente vive, do que a gente já viveu. Então, passa, por favor. Aqui vai um convite, né? Que todos estejam no presente. Muito provável foram tocados por algum motivo, por alguma energia, por alguém que te cutucou, para que você estivesse aqui hoje me escutando. Esse convite, então, é para você estar aqui no presente. Ele é uma reflexão eu queria que vocês, através dessa história, fizessem uma autorreflexão. O que eu estou falando aqui para vocês é só uma tela de fundo para que vocês façam esse momento terapêutico nesses minutos que nós vamos ficar aqui, tá? É uma oportunidade, encarem como uma oportunidade de vocês mergulharem dentro de vocês, porque muitas vezes é muito mais fácil, e o nosso olhar já diz isso, muito mais fácil a gente olhar para o outro, porque os nossos olhos estão virados para frente. E quando a gente faz esse exercício, esse movimento de virar para dentro, às vezes a gente já logo desvira, porque a gente olha para coisas que a gente não gosta de ver, ou que não gostou, ou que identificou. E às vezes a gente nem sequer se dá essa oportunidade de fazer esse exercício. Então, assim, aproveita um pouquinho aqui esse momento e, através da minha história, tentem olhar para vocês. Esse momento é de vocês, é nosso, tá? Cada um com seu significado. Pode passar. Então, se você me conhece, né, pelo que eu era há um ano atrás... Adriana, por favor, consegue desligar o microfone para a gente, querida? Obrigada. Então, se você me conhece há um ano atrás, pelo que eu era um ano atrás,
pelo que eu era 10 anos atrás, quando nós trabalhamos aí na secretaria, em alguma unidade, em algum momento que nossas vidas se cruzaram, que nós nos conhecemos, você não me conhece mais. A minha evolução é constante, a sua evolução é constante. Permita-me me apresentar novamente. Pode passar. Sim. Eu quero me apresentar, então, para vocês. Eu sou uma pessoa que eu amo pessoas, por isso que eu estou aqui. Eu sou paulistana, de 42 anos, eu sou filha do Décio e da Natalina, eu sou irmã do Sandro, eu estou em Florianópolis há 22 anos, eu sou pedagoga e eu sou da nossa rede com muito orgulho. Pode passar? Eu sou esposa do Wagner, eu sou mãe do Wagner Filho, eu sou mãe da Giovana, e eu sou ex-paciente de câncer. Pode passar? E agora, olha um pouquinho, uma provocação, olha um pouquinho para a sua vida, e eu quero te fazer duas perguntas. Você vive ou você sobrevive? Se você vive, você está vivendo a vida que gostaria? E se você está sobrevivendo, o que está te impedindo de viver? Responda isso para vocês. Vão lá dentro buscar essas perguntas, ou para alguns já está tudo muito claro. Pode passar. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre saúde, bem-estar, saúde emocional. Aqui é um pouquinho do que o Charles nos traz sobre a prevenção, o pentáculo do bem-estar, né? Quem tem acompanhado todo esse movimento de lives, de aulas, toda a nossa programação de secretaria, de portal, eu acho muito incrível os links e as costuras que eu consigo fazer, de às vezes uma live de uma aula que não tem nada a ver aparentemente com aquilo que a gente vai falar, e a gente faz um gancho e a gente consegue ver sentido. Então, acho que na live da semana retrasada, ele comentou pela primeira vez sobre o pentáculo do bem-estar. E eu fui atrás e vi que não era nada diferente do que dessas questões que eu venho trazer para vocês. Pode passar. Aqui eu trago a saúde, o bem-estar, a saúde emocional como 3 pilares, tá? Coloco eles como pilares mesmo na minha vida, e vocês sabem que pilares eles sustentam, né? Então, saúde, por definição, é o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano, né? Então, ok, trouxe a definição. Então, pensem como estão os órgãos, como que estão esse funcionamento, como que está esse pilar na sua vida, né? Tem muita gente aqui, não vale sair, tá, da sala. Não vale sair porque às vezes nos mexe, nos inquieta e nos incomoda. Mas é para isso mesmo, né? Então pensem no seu pilar saúde, como que ele está? E digo mais, como é que ele estava? Como é que era a sua rotina de professora? Como que era esse seu pilar no seu dia a dia antes pandemia, antes da pandemia? Como que ele está agora? Né? Você parou tudo nesse meio tempo? Você tem sentido algo no seu pilar? Pense sobre isso, tá? Bem-estar, então, como definição, é o conjunto de práticas que engloba boa nutrição, atividade física, bons relacionamentos interpessoais, controle de estresse. Aqui já começa a ficar um pouco mais complexo esse pilar, né? Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não olha para esse pilar tão importante, né? A gente escuta muito falar, mas às vezes a gente não consegue colocar ele em prática, a gente não consegue executar, né? Então pensem como está,
A saúde emocional aqui, então, como definição, é a capacidade de controlar e gerenciar as nossas alterações de comportamento que influenciam diretamente nas nossas atividades cotidianas. Então, aqui também temos duas palavrinhas ali complexas, né? Controlar e gerenciar. Eu acho essas duas palavras curiosas, mas ao mesmo tempo desafiadoras, né? Controle, né? Controle, como é que a gente tem o nosso controle, como que a gente nos gerencia, como é que a gente tem esse controle desse estresse. Então, tá tudo muito interligado, e às vezes esses pilares, eles estão rachados, trincados, comprometidos, né? E às vezes a gente também não conhece todas as nossas formas, a gente não escuta o nosso corpo, a gente não consegue fazer uma conexão de entender os sinais deles. Por isso que eu coloco um pilar. Então, que vocês olhem para os pilares de vocês, porque às vezes também a gente até vê, sinaliza alguma rachadura, alguma fissura, mas o ser humano, como muito criativo e com um poder muito grande de sabotar a nós mesmos, muitas vezes a gente vai lá nesse nosso pilar, que saiu um pedacinho, e a gente cola e coloca lá no lugar. E aí a gente diz, ok, esse aqui tá tudo certo. Isso eu já ultrapassei. E às vezes não é bem assim. E aí eu pergunto para vocês, e a falta desses pilares? Né? Eu senti na pele o que é a ausência da saúde. E talvez vocês também, de alguma maneira, também sintam. Quem tem alguma dificuldade, quem tenha algum órgão que tenha uma deficiência muito grande ou pequena, né? Deficiência é deficiência, também não interessa o tamanho, o porte, né? Mas a gente tem que entender também que ela nos paralisa, a doença, ela nos paralisa. Não gosto de falar doença, a ausência de saúde, da saúde, ela também nos paralisa. Então pensem nisso. E a falta desses pilares? Pode passar? E foi isso que aconteceu. Naquele momento da minha vida, eu tinha a deficiência, que hoje eu consigo enxergar, mas naquele momento eu tinha deficiência de alguns pilares. Alguns pilares trincados, outros bem comprometidos, mas eu tinha. E a história foi mais ou menos assim. Nós engravidamos em 2010, o Wagner Filho chegou em 10/10/10. Algo muito curioso e muito especial eu sabia que ele trazia. Me lembro que a maternidade nesse dia estava lotada, porque as pessoas que queriam fazer as suas cesáreas, marcaram para esse dia. Era um domingo. E tudo por conta dessa numerologia ou dessa data, enfim. Mas ele escolheu realmente vir nesse dia. Ele tinha algo muito curioso desde bebê, ele tinha um olhar muito forte, como se quisesse dizer algo para a gente, e aquilo me inquietava. E não chamava só a minha atenção, não. As pessoas que vinham nos visitar falavam, nossa, que olhar expressivo que ele tem. E eu comecei a entender que expressão era essa, depois de 6 meses, do 5º para o 6º mês, quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. Pode passar. E aí eu falo para vocês que tudo que eu planejei não aconteceu, e tudo que aconteceu eu não planejei. Pensem na vida de vocês, como é que tá esse controle. Pode passar. Falo para vocês que eu tive um câncer de mama. Essa imagem, quero falar que, primeiramente, que não é nenhum nu artístico, tá? Quando o secretário diz que é possível a gente compartilhar experiência, tocar o coração das pessoas, que a palavra pode ser estender as mãos, acolher, a informação também é.
Eu sei que é uma imagem feia, ela não é uma imagem bonita, uma mastectomia, ela não é bonita e ela vem carregada de coisas que a gente precisa ressignificar muito. A gente precisa trabalhar muito aqui dentro, né? Sim, amanhã ele faz aniversário, vamos comemorar muito. E eu falo para vocês que podar um seio é difícil, muito difícil. Um pouquinho mais à frente, vocês vão entender por que, que eu uso aquele verbo podar, tá? Mas que fique claro que aqui não é nenhum no artístico. Aos 33 anos de idade, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu escutava falar em mastectomia, sabia que era ausência da mama, mas eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido essa oportunidade e também nunca iria procurar, né? A partir do momento que eu fui diagnosticada, a gente vai lá para o Google e vê o que é uma mastectomia. E aí eu entendi, nesse momento de dor muito grande, que quanto maior fosse a minha dificuldade, maior seria o meu fortalecimento, o meu crescimento, né? Era uma hipótese minha, porque não é possível a gente passar tanta dor e sair igual a gente entrou, né? Pode passar. E aí, naquele momento do diagnóstico, eu estava assim, igual essa imagem, com essa pedra gigantesca, talvez até maior que essa, e eu muito pequena, talvez bem menor do que aquela pessoa ali, né? Pensem vocês as dificuldades que vocês já passaram, que vocês estão passando, que nós estamos passando, né? Todos juntos, nesse momento pandêmico. Se essa imagem diz algo para a gente, né? E por quê? Porque nós aumentamos o tamanho das dificuldades porque a gente desvaloriza o poder de superação que nós temos. Não estou falando que receber um diagnóstico de câncer ou qualquer outro momento de dificuldades igual que vocês tenham passado seja pequeno. Não é isso. Mas qualquer dificuldade que nós temos, que vamos vir a ter, maior é essa superação, essa força que a gente não conhece, que a gente desconhece. Eu coloco ali um reloginho, porque quando a gente recebe um diagnóstico assim, a gente só quer saber quanto tempo mais a gente tem de vida, não é? E eu com o bebê nos braços, eu queria saber quanto mais eu ia viver. Porque o câncer, por muito tempo, foi sinônimo de morte. Ah, Gisele, muitas pessoas ainda morrem de câncer. Ok, muitas pessoas ainda morrem de câncer. Só que aí eu vou abrir um parênteses, a gente precisa ver coisas que eu vou falar um pouquinho mais de prevenção. A gente precisa saber o estágio desse tumor, as características dele, a sua idade, o local onde foi acometido, né? E aí tem muita especificidade. Então a gente não pode generalizar e falar, olha, você está com câncer, você vai morrer. Agora, que existe esse pensamento e que isso vem na nossa cabeça, vem. Né? Só que quando nós estávamos junto com a nossa equipe médica, e a gente tem que lidar com essa equipe médica como um time realmente, eles disseram, Gisele, você vai passar pela mastectomia, químio, rádio, 50% desse tratamento, o protocolo vai estar conosco. Mas 50% dessa carga é sua. Carga não. Possibilidades de cura está nas suas mãos. E eu falei, uau, 50, eu sei fazer conta, 50 é muito. Né? Eu podia fazer muito por mim. Pode passar. Só que, pode passar, por favor. Só que, o que eu tinha que fazer, né? Mas eu tinha que entender que todos nós, e temos que entender, temos o poder de superação. Nós podemos fazer superação, ações grandes, super, né? A gente pode passar por cima, a gente pode ir além, a gente pode dominar, resolver. Eu só não sabia como. Fácil, né? Ó, 50% está nas tuas mãos, bora lá. E eu saí de lá com aquela informação que eu podia muito, mas o que efetivamente eu não sabia o que eu precisava fazer. Pode passar?
E aí, vivendo um dia de cada vez, vivendo o tratamento, eu acho que a gente precisa primeiro aceitar, porque quando a gente não pode ficar negando o tempo todo, senão a gente não vai ter forças para ultrapassar isso, né? Então a gente tem que aceitar esse tratamento e aceitar as etapas. Então, a perda dos cabelos foi o impacto primeiro, né? Quando a gente se olha no espelho, principalmente abala muito a mulher, a questão da vaidade. Além do frio, isso era um mês de junho, eu tinha muito frio na cabeça, e aí eu entendi por que os mais velhos falam da moleira do bebê. Entra um frio pela cabeça, gente, eu tinha que me proteger. E aqui foi um impacto muito grande. A quimioterapia foi um outro processo dificultoso, a radioterapia, eu tive um aumento de 30 quilos. Mas aí, aqui, gente, como a gente começa a trilhar e vai um dia de cada vez, aqui eu comecei a ter, aqui começaram meus grandes ganhos, né? Foi quando eu troquei o porquê para o para quê. E veja se faz sentido isso na tua vida, tá? Com outra relação, com outra dificuldade. Quando eu recebi o diagnóstico, eu só me perguntava o porquê, né, gente? Por que eu? Por que naquele momento? E por que isso? E por que aquilo? E por que? Será que foi uma pessoa ruim? E por quê? E por quê? E por quê? Todo porquê ele nos remete a uma pergunta, é uma resposta, certo? Só que quem ia dar as respostas para as minhas perguntas? Quem ia chegar e falar, olha, Gisele, você adoeceu por isso, por aquilo? Eu esperava essa resposta de quem? Agora, e aí eu ficava andando em círculo. Eu perguntava, não tinha resposta, ficava sempre naquele sofrimento de querer entender por que comigo e por que naquele momento com um bebê. E aí eu tive um grande entendimento que aí começou, os meus 50% começou aqui, nesse impacto de me olhar no espelho sem cabelo, e com essas questões todas que eu estou contando para vocês. Eu troquei para o para quê. Quando eu troquei o porquê para o para quê, ele foi muito libertador. Porque o para quê nos sugere a possibilidades. Eu não estou depositando em alguém para que alguém me dê alguma resposta. Eu não estou transferindo eu não quero essa resposta vinda de alguém. Eu mesmo tenho as respostas. Eu mesmo vou ver sentido para essas minhas questões, para essas minhas perguntas. E aí eu troquei para o para quê. Então eu falava assim, bom, eu tive o diagnóstico agora, para que, com um bebê no colo, para que eu pudesse ser então forte. Se eu não tivesse sustentação ali, se eu não tivesse um ânimo, então que esse olhar que me aquietava lá no início possa ser fonte de inspiração. Para que uma pessoa que já passou por isso, que mostra as possibilidades de vencer, seja qual dificuldade, de qual natureza, eu também posso. E as respostas, elas começam a estar dentro da gente. Porque só a gente sente na pele e só a gente nos conhece. E só a gente carrega a nossa história. Ninguém carrega a nossa história pela gente. Ninguém tem a nossa história. Né? Pode passar, por favor. E eu falo para vocês que viver um câncer é uma baita de uma experiência, tá? Não falo que é fácil, não vou falar que é fácil, vocês não vão me escutar em momento algum falar que é fácil. Ele é difícil. Mas eu tô aqui, eu falo sobre isso, para quem quer que seja, porque ele é possível. Gente, é possível a gente renascer. É possível a gente renascer para a mesma vida, como uma fênix, sabe? Pensem em vocês já devem ter renascido demais, muitas vezes. Todo mundo deve ter dores, bastante dores. Nós estamos passando por um momento que tem muita dor em tudo isso. Pode passar, por favor. E aí aqui eu trago um misto de sentimentos. Volto a repetir, essas fotos não são no artístico e vocês já vão entender por quê no próximo slide, mas aqui eu trago dor muito grande e uma alegria muito grande. A dor é a primeira foto e a alegria é a última foto.
uma dor muito grande da ausência da mama e uma alegria muito grande de poder ter reconstruído uma mama. Essas fotos todas, da primeira à última, tem mais de 10 cirurgias. Não estou dizendo que uma pessoa que teve um câncer de mama ou que esteja passando por isso, vai ter que fazer 10 cirurgias. No meu caso, com toda a minha história, o meu organismo, eu precisei de tudo isso. Inclusive, a última que eu fiz, nós entramos em 2020, eu entrei na rede de atestado, eu fiz uma cirurgia final de janeiro. Não foi estética, foi reparadora. Numa dessas cirurgias que eu fiz, que eu já vou falar um pouquinho mais, tive muito amarrações na parte da axila e tudo mais, e eu estava começando a ter dificuldade em alguns movimentos, então eu precisei fazer toda uma parte de soltar ligamentos das costas e tudo mais. Então, eu passei por uma e provavelmente terão outras, né? Mas o que eu trago aqui para vocês é que tudo vai depender da maneira que a gente se posiciona frente a essa dificuldade. Eu podia, não estou falando que é fácil, mas eu podia me vitimizar, eu podia falar, nossa, é muito difícil, como eu falei, mas eu também disse, é possível, eu quero viver, e o que está nas minhas mãos para eu fazer? E eu já tinha aquela resposta, 50%. E eu estava vivendo dia após dia, descobrindo o que era isso, ressignificando, dando um novo sentido, um novo significado. Pode passar, por favor? Essa próxima imagem também vem como fonte de informação, foi uma reconstrução que eu fiz usando o músculo da grande dorsal, por isso que eu disse para vocês, eu tenho uma cicatriz nas costas de fora, fora de mamilo a mamilo, tá? Inteira. E por isso que precisa ser muito bem amarrado, consertado, com muitos detalhes, por isso que eu fiz essa cirurgia. Essa foi uma matéria do Diário Catarinense. Aqui do lado eu trago a Jana, ela é micropigmentadora. Aqui eu fiz uma micropigmentação da areola. Eu perdi o mamilo, normalmente se tira o mamilo, né? Quando as chances estão grandes do mamilo tá também com células infectadas, enfim, para diminuir o risco. Então, a Jana, assim como outras pessoas, com a evolução do câncer, o aumento do câncer de mama e a evolução, deixa eu ver meu tempo aqui, e a evolução de tudo isso no decorrer do tempo, muitas pessoas vão se compadecendo com tudo isso, estendendo as mãos, tentando ajudar de alguma maneira, cada um na sua área. E em setembro, todos os meses de setembro, aqui em Florianópolis, no Centro-Sul, acontece a feira de tatuagem. E muitos tatuadores cada vez mais fazendo esse trabalho de devolver para a mulher o que faltava. Então, a gente costuma dizer, eu e a Jana, que esse trabalho dela, que é o final, é uma das últimas coisas que se faz, é fazer colocar o mamilo ali, devolver o mamilo em 3D, uma tatuagem, é o fechamento de um ciclo. É quando a gente se olha no espelho e fala, agora eu tenho minha mama de volta. Mesmo que reconstruída, mesmo que uma maneira diferente daquela que você tinha, né? Então, eu trago essas imagens como fonte de informação. A gente escuta falar de tatuagem, disso, daquilo, mas às vezes a gente nunca viu. Como é que fica? Como é que é? Né? Então, eu trago isso porque isso é muita tecnologia, isso é muita informação, isso é muito estudo, isso é medicina. Então, quando eu falo tudo isso, são possibilidades. Eu não posso ficar presa naquela mama que eu tinha, porque eu não sou mais aquela Gisele. Eu já me transformei. Pode passar. E aí, naquele momento, eu tinha um único desejo, né? Eu queria pedir a Deus saúde para ver o meu filho crescer. Eu acho que saúde é o que a gente tem de mais importante, porque a ausência dela nos paralisa e a gente já não faz mais nada, né? E aí Deus tem me abençoado, sim, porque eu tenho muita saúde. Eu estou vendo meu filho crescer. Amanhã ele completa 10 anos e se vocês observarem ali no cantinho direito embaixo,
Só estamos esperando parabéns de amanhã para eu colocar ali. As próximas lives que eu tenho semana que vem, eu já tenho que colocar essa fotinho ali. E se Deus quiser, eu vou encher tudo isso de muita foto. Pode passar, por favor? E aí, eu fui estabelecendo uma nova relação com a fé. E aí, eu descobri que eu não era de ferro, que eu era de fé. A gente não precisa ser de ferro. A gente não precisa estar sempre bem. A gente não precisa ser sempre forte. A gente não é sempre forte. Tem a sua importância de ser acolhida e dizer: ai, acho que eu não estou aguentando, né? Eu preciso. A gente precisa, às vezes, parar de demonstrar para os outros essa fortaleza. Às vezes, pensa em vocês, talvez vocês sejam aquele pilar da família de vocês que tem que estar sempre bem, que nunca pode adoecer, que é o amparo da família, né? Mas a gente não é de ferro. A gente acha, a gente quer ser de ferro, mas a gente não é. Nós somos muito resistentes e temos muito poderes aqui dentro, como eu falei para vocês. Pode passar. E aí, em 2013, eu pedia tanta saúde, gente, cair cabelo já não era mais importante, mamica, como diz a nossa mocotinha, já não era mais importante. Eu só queria viver. Não importava esteticamente como eu estava muito diferente daquilo que eu era, daquele padrão que eu era, né, que eu escolhi para ser, para ter, né? E aí vem a Giovana em 2013, mesmo os médicos dizendo que eu tinha uma alta probabilidade de estar estéril por conta de medicações, e eu tinha muito medo, né? Quem está aqui comigo, que eu já vi que tem várias amigas do peito, quando a gente tem um câncer de mama, ou uma doença, assim, um câncer, a gente tem medo de ter no... Eu tive numa mama só, a gente tem medo de ter na outra. O útero-ovário tem muita relação, eu tinha medo de ter no útero-ovário, eu queria tirar a outra mama, eu queria tirar o útero, eu queria tirar o ovário. Hoje eu não tenho mais, eu fiz esterectomia, mas foi por outras questões depois, não foi pelo câncer. E aí, de ovário também, e aí, gente, o médico falava: calma, você quer tirar teus órgãos todos? Deixe para doar numa outra oportunidade, não agora. E aí a gente tinha muito medo de uma recidiva. Quando a gente está próximo do diagnóstico, do tratamento, aquela nuvenzinha nos assombra demais, né? O medo, ele nos paralisa também. E aí, quando a Giovana chegou, todo mundo levou um susto, principalmente a minha mãe. E aí eu disse: bom, propósito maior sempre tem, gente. Por quê? Ela está trazendo alguma informação maior para gente. E aí, claro, realmente, Deus estava me dando vida, nos dando a oportunidade de ser pai e mãe de verdade, porque o Wagner era muito pequeno, e acompanhar o crescimento de um filho, de um bebê, os teus primeiros passos e tudo mais, é muito difícil, junto com um tratamento de câncer. Muitas vezes eu não podia estar presente como mãe 100%, era a minha mãe e o meu marido, não podia levá-lo ao pediatra, não podia estar em ambientes fechados, enfim, por conta de imunidade baixa. Então, eu entendi com a Giovana que ela veio me trazer a cura. E aí eu relaxei de recidiva e tudo mais. Pode passar, por favor. E aí, vocês vão entender o porquê aquele verbo podar, e foi exatamente isso que aconteceu. Os entendimentos começam a aparecer, de acordo com a maneira que a gente vai se movimentando. E aí, quando você poda uma árvore, pensa aí no jardim de vocês, na primavera, quais são as espécies que precisam ser podadas? Né? Quando você poda uma árvore, você poda para quê? Para que ela cresça ainda mais, para que ela dê ainda mais frutos, né? Para que ela fique mais robusta, para que ela fique mais forte, para que ela se desenvolva, para que ela desabroche, blá, 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 e por aí vai. Então eu estava entendendo por que eu podei aquele seio. Talvez se eu não tivesse podado o seio, tivesse numa vida, num curso, não sei se a palavra é normal,
né? Mas vivendo, não existe, não sei se tem normal, né? Mas vivendo daquele jeito que eu vivia antes, eu teria tido esses ganhos todos. Claro que se a gente pudesse escolher, a gente não quer escolher na dor, mas tem coisas que chegam, a gente precisa abraçar e avançar, né? Pode passar, por favor. E aí, eu comecei a viver melhor. O câncer na minha vida foi uma oportunidade de eu viver melhor e eu vivo muito melhor. Eu sou uma pessoa melhor. Eu tirei muitas coisas da minha frente, né? Que ninguém tem culpa de nada, não existe culpa, mas que eu tirei muitas coisas que eu achava, que eu pensava, que eu achava que era daquela maneira. E com essa oportunidade, quando a gente está colocado a sua maior prova, frente à maior prova de vida, vida e morte, que às vezes fica muito próximo, né? Talvez eu não tenha ficado muito próximo da morte, porque eu tinha um percentual muito grande de cura, mas eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu podia tomar uma anestesia e não voltar mais. E quando eu saí da minha mastectomia, eu procurei um relógio lá no Bahia Sul para tentar me situar. E quando eu olhei o relógio, eu fiz força para saber que horas eram, quanto tempo tinha passado. E eu falei, estou viva. Né? Então, eu vivo muito melhor. Eu dou valor a muitas outras coisas que antes eu não dava. Às vezes, estou taxada de doida. Lá vem a Gisele com essas histórias. Ok. Alguém passou exatamente assim? As minhas amigas aqui, minhas colegas de luta, de mama, muito, elas devem estar sentindo, e eu devo estar fazendo uso de algumas próprias palavras delas, porque elas já passaram realmente por isso, sentiram de maneira diferente, com apoio diferente, familiar, de medicina, com histórias diferentes. Né? Pode passar, por favor? E aí a gente vai ressignificando essa dor, dando um novo significado, e a gente vai vivendo, e a gente só quer viver cada vez mais, né? E com mais qualidade. Pode passar, por favor. Só que eu estava naquele trabalho, gente, fazendo um trabalho muito grande de dentro para fora, né? Todos esses ganhos, todos esses aprendizados que eu estou contando para vocês no dia a dia, em cada dificuldade, em cada etapa, perde cabelo, faz quimioterapia, engorda 30 quilos e tal. Mas era um movimento de dentro para fora. Eu pouco estava fazendo de fora para dentro. Olha lá essa imagem, todos. Eu só não estou de amarelo, porque se eu tivesse colocado a carinha do Bob Esponja ali, eu estaria igual, tá? Quadrada, igual um Bob Esponja. E faltava eu reparar um ponto. Olhar com mais cuidado e amor para o meu corpo físico, para essa casinha aqui, ó. Que eu habito aqui. Então não adianta eu estar fazendo essa transformação, esse renascimento e continuar tendo os mesmos hábitos. Não estou falando que é por isso que eu adoeci, né? Mas tem um percentual, sim, nessa trajetória que eu consegui identificar. E olhando para o meu corpo físico, porque olha só, o Bob Esponja ali, ele olhava para o espelho e ele não gostava muito do que ele via, mas ele dizia: eu estou viva. Mas não é bem assim. E aí a gente precisa ser mais forte do que a nossa maior desculpa. Estou acompanhando aqui o horário, tá? Que eu amo falar, mas eu estou bem regradinha aqui, tá? Por isso que eu até estou na apresentação, que eu fico mais fácil para eu me organizar. Então, eu precisei ser mais forte do que a minha melhor desculpa, do que a minha desculpa maior. E aí, a gente precisa se amar o suficiente para levar uma vida mais saudável. E eu vi que eu ainda não me amava o suficiente. Dói falar isso, né? Pensem em vocês. Tudo que eu tô falando aqui, pensem em vocês, na realidade de vocês, tá? Porque é facinho olhar pro outro. Tem dois olhinhos olhando aqui para mim, tá? Mas a gente combinou que você ia virar o olho aí para dentro, os dois, tá? Mas assim, se tá muito difícil virar os dois, vira um para mim e fica um para você, tá? Então eu precisava ter um pouquinho mais de amor e cuidado com o meu corpo físico, comigo, tá? Essas imagens aqui, muitas pessoas me perguntam também, foi uma campanha Be Safe, Be Free, que eu fiz o ano passado, muito
um aprendizado gigante, um momento assim que não dá para esquecer, um momento também de ressignificar ainda muitas dores, porque eu não estou falando que eu estou zerada de dores, né? Eu tenho muito a se fazer. Também vão aparecendo no meio do caminho outras dores, né? Não é o câncer e depois eu estou zerada e a minha vida é uma maravilha. Então, nós temos que enfrentar, né? Estamos aí vivendo para isso. Não vim a passeio esse mundo. E vocês provavelmente também não, né? E aí, uma coisa muito legal de falar, que quando eu conto a minha história, gente, tem gente aqui que já escutou em outro momento a minha história, claro que eu adapto para cada público, tá? Mas muita gente que escuta, quando eu conto a minha história, é a mesma história, só que eu sempre conto de maneira diferente, porque eu preciso sempre olhar para essa história. Muitas vezes eu paro numa imagem dessa, quando eu estava organizando aqui para vocês, e eu viajo naquilo tudo que eu vivi. Então, é um exercício, antes de eu estar mostrando para vocês, antes de eu estar falando para vocês, eu estou falando para mim. Além de eu estar falando, eu estou me escutando. Isso é mega terapêutico. Né? Isso é um exercício muito grande. Estar falando dessa dor, e cada vez que vai passando o tempo, eu vou vendo mais sentido ainda em coisas que eu ainda não descobri nessa experiência. Então, por isso que é rico essa troca, e eu estou falando muito mais para mim do que para você. O bom da tecnologia hoje em dia, que a gente pode voltar lá depois, vai lá no YouTube, manda esse link para alguém que você acha que deveria ouvir isso, que você acha que pode acrescentar, e eu também posso me escutar. Né? Porque minhas caras e bocas e as minhas expressões aqui, com cada imagem, com cada coisa que eu falo, é só depois que eu vou ver. E só depois que as fichas também vão caindo. Pode passar, por favor? Então, vamos se amar realmente. E aí, a gente precisa ter atitude. Né? A gente precisa sair do casulo, a gente precisa se transformar. Essa primeira foto era antes de eu adoecer e de engravidar, tá? Então, a gente precisa se transformar como uma borboleta. E nunca saberemos o quão forte somos até que ser forte seja a nossa única escolha. Esse forte que eu trago aqui para vocês não é aquele forte, eu não sou de ferro, de forte de ferro daquele outro slide, eu sou de fé. Aqui esse forte é na conotação que eu preciso ser forte mediante os objetivos que eu tenho. Então, eu precisava ter atitude, provavelmente eu tinha objetivos. Os objetivos têm que ser claros. Pode passar, por favor? E aí todo mundo, como que eu vou me transformando? Como que você fez? Né? Foi um conjunto de ações. Não dá para fazer coisas isoladas. A gente não pode querer as coisas para ontem. Eu não posso começar a tomar um remédio para emagrecer. Enfim, as coisas não funcionam assim. São um conjunto. É um conjunto de ações. É mudar o teu estilo de vida. É ter objetivos claros e alcançáveis. Se a gente não tiver objetivos claros que nós possamos alcançar, muito provável que a gente vai desistir. A gente tem que fazer objetivos a curto prazo. O que eu preciso para essa semana? O que eu preciso para esse próximo mês? A gente precisa se colocar como prioridade, gente. Isso aqui é uma coisa muito séria também, né? A gente coloca todo mundo e todos na nossa frente. Né? Todo mundo é importante, a gente pode esperar, eu preciso resolver aquilo do meu trabalho, eu preciso resolver aquilo da minha família, eu preciso isso, eu preciso fazer aquilo, sempre para o outro. E a gente se coloca lá como o último da fila. Só que às vezes essa fila não chega lá no final, não chega o seu tempo. Né? A gente precisa falar sim para a gente, porque a gente quer ser bem aceito, a gente não quer falar não para o outro. Né? A gente não quer ser mal visto pelo outro, seja lá quem for, né? Seja meu colega, seja o secretário. Eu não quero dizer não para o secretário. Eu não quero dizer não, secretário, eu não posso, eu preciso ir embora agora buscar o meu filho na escola. A gente não quer falar isso. O que a gente faz? A gente faz um movimento. Não, eu dou conta. Não, tudo bem, eu vou ligar para alguém pega meu filho. Um exemplo bobo. Não, bobo não, mas real. Né? Vida real. E a gente vai colocando, e a gente vai falando sim para todo mundo, sim, não para a gente. Né? Mas ele é libertador quando a gente fala sim para a gente e não para os outros. Aí as pessoas começam
a te olhar de uma maneira diferente, como, bom, ela é egoísta, ela só pensa nela, mas aí é um problema de quem está pensando. E aí a gente aprende também nesse processo, não dá tanta ênfase naquilo que o outro está pensando de você. Você muda a sua relação de você com o outro. Você se coloca como prioridade. Né? Ok, se o outro está pensando dessa maneira, é a condição que ele tem de pensar. Ok, não posso fazer nada sobre a vida dele. Né? Eu posso fazer sobre a minha. E aí é entender que os nossos pensamentos geram nossos sentimentos, que comandam as nossas ações, que estão diretamente relacionados com os nossos resultados. Pode passar, por favor? E aí, gente, cada um tem que seguir o seu plano, o plano é único, ele é seu, exclusivamente seu. O meu plano, naquele momento, era às 6h38, com 12 graus, às 6h05 da manhã, porque eu precisava encaixar tudo isso na minha vida, e com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai exercitando, e a gente vai ganhando os nossos espaços. Naquele momento, eu não queria alterar muito a minha vida, né? Então, eu me movimentava diferente, eu ia mais cedo. Depois eu fui vendo que aquilo não era eu ir para academia, eu procurar uma atividade física que me desse prazer, aquilo não era beleza, aquilo não era vaidade, aquilo era saúde. Assim como eu durmo, assim como eu como, eu preciso praticar atividade física. E aí eu falo para vocês que eu já tinha tentado criar um hábito de vida saudável muitas vezes. Quem nunca? Né? A gente começa a dieta, a gente está focado, decidido. Na segunda, na sexta, a gente está capenga. Se a gente for mais forte como ferro, a gente aguenta o fim de semana. E aí, só que chega uma hora que não se sustenta. Assim é também com a atividade física. Procure algo que te dê prazer. E eu estou falando tudo isso porque o câncer ele tem relação direta com o estilo de vida que a gente leva. Né? Ai, pode ser, isso é muito batido, mas é verdade, gente. Não tem, olha, o câncer de mama, ele não tem uma prevenção primária para a gente fazer. Não existe algo que nós possamos fazer para que a gente nunca tenha o câncer de mama. Só que a gente tem elementos que podem se aliar conosco para nos dar uma proteção. Então, atividade física, alimentação saudável, atividade física regularmente, ele é fundamental para deter o tumor. E ele tem uma chance, se a gente tem esse estilo de vida, a gente tem até 90% de chance de cura. Hoje, ainda nessa matéria que eu fiz parte ali na Band, o quadro que eu participei era o último. Antes, falou uma ortomolecular. E ela falou exatamente isso. A chave de tudo é atividade física e alimentação. Não tem por onde fugir. Você não vai conseguir por outros meios. Né? Então, o exercício físico ele acaba nos oferecendo uma proteção de até 30% para o aparecimento de um câncer. Né? Então, você fazendo atividade física, e aí eu fui mais a fundo com a minha mastologista, atividade física cardiorrespiratória. Não estou falando que um pilates não é bom, é ótimo, né? Qualquer atividade é bom para o corpo, para a mente, mas essa proteção que é dita pelo Instituto do Câncer, o INCA, são atividades de alta intensidade, de cardiorrespiratória, né? Então, precisa ser feito para ter essa proteção até 180 minutos por semana, que dá mais ou menos uma média ali de 3 vezes por semana. Pode passar, por favor. Então, o que eu falo para vocês? Que a gente precisa se prevenir. A maioria, o percentual, digamos assim, ele está nas nossas mãos, tá? Pessoas que têm esse estilo de vida e tudo que a gente está falando, que se previne, alimentação e tal, também teve câncer de mama? Ok, não estou falando aqui, a gente não fala que não tem, não existe uma prevenção primária. A gente tem proteções. Algumas pessoas estão um pouco mais protegidas e outras estão menos protegidas. Então, pensem em vocês, não é para assustar, não, mas é para que às vezes a gente gire a nossa chavinha ali, porque às vezes a gente precisa de um cutucão realmente, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, a prevenção, ela cura. O autoexame aqui, ele é importante, só que, assim, ele é importante na questão, no sentido de se conhecer. Então, vamos lá.
Às vezes você chega para trabalhar, o teu colega de trabalho diz assim, nossa, o que é isso aí no seu olho? Aí você vai no espelho e você fala, nossa, eu não vi. Aí você fala, meu Deus, como é que eu não vi uma espinha gigante? Meu, não pode ter saído agora. Então, de que maneira que você está se enxergando? Como que você está se enxergando? Qual a importância que você está dando para você? Então, esse autoexame é no sentido de conhecimento, tá? De observação, de observar alguma anormalidade, até mesmo porque a gente não tem essas mãos do tato, a gente não tem esse tato do mastologista, do ginecologista, que consegue apalpar e ver o que é um cisto, né? O que é um nódulo palpável. Nós não temos isso. Agora, nós podemos falar, olha, aqui isso eu não tinha. E aí isso faz com a prevenção que você vai procurar o médico, né? A mamografia, então, indicada, deixa eu correr aqui, indicada para mais de 40 anos, sem fator de risco, com fator de risco a partir dos 30 anos. Agora, se você tem uma mãe que teve um câncer de mama, eu, por exemplo, eu vou contar aqui a história. Giovana hoje tem 7, ela vai precisar fazer o rastreamento mamário com 23. Por que 23? Isso é fonte de informação também, isso também faz parte de contar, de estar na minha história, né? Eu fui diagnosticada com 33, então 10 anos antes, como eu tenho uma filha mulher, ela precisa começar o rastreamento dela com 23 anos. E aí, gente, a Sociedade Brasileira de Mastologia entende que com alimentação saudável, práticas de atividades físicas, exames preventivos, boas condições emocionais, pode ajudar a reverter o cenário de câncer no Brasil, olhando para aqueles nossos pilares da saúde, do bem-estar, da saúde emocional. Então, esse conjunto de coisas todas que a gente pode caminhar, sim, se a gente olhar com carinho para todas essas questões. Pode passar, por favor? Então, aqui é um dado que nós estamos falando mais ou menos ali faz uma semana, né? A Sociedade Catarinense de Mastologia, junto com parceiros, estão numa ação muito grande. Por quê? Eu até fiz uma postagem no mês de setembro, eu fui fazer os meus exames, que eu faço controle a cada 6 meses, e vi a clínica que eu costumo ir sempre, muito tranquila. Gente, muito tranquila. E normalmente eu faço entre setembro e outubro e entre março e abril, os meus 2 controles anuais. E eu sempre gosto de fazer antes do outubro, porque o outubro rosa vem chamar a atenção de vocês, da gente, das mulheres, e muita gente vai, procura no mês de outubro, que é muito cheio. Cheguei lá no mês de setembro, perguntei, Cris, doutora Cris, como é que tá? Ela falou, Gisele, caiu demais tudo isso, os índices. E aí, na semana seguinte, vem esse dado da pandemia, porque as pessoas estão esperando acabar a pandemia. Só que quantos meses? Depois que passar tudo isso, eu vou procurar os meus exames. Mas faz quanto tempo já estamos na pandemia? Né? Então, foi percebido que 75% das mulheres não fizeram os seus exames, tanto na rede pública quanto particular. Então, a Sociedade Catarinense de Mastologia fez uma parceria e várias cidades catarinenses. Entrem no site movimentorosa.org.br, lá tem todas as explicações, você faz os agendamentos, que vai desde a prevenção, fazendo diagnóstico, exames, tratamento, cirurgia, caso seja detectado um câncer de mama. Essa campanha vai até 31 de março de 2021. Pode passar, por favor? Então, por que a gente precisa fazer o Outubro Rosa? Né? Tem gente que fala assim, ixi, lá vem aquela que se fantasia todo no mês de outubro. É só no mês de outubro que a gente precisa falar do câncer de mama, dos nossos cuidados, da nossa vida, do nosso viver melhor? Não. Só que no Outubro Rosa ela se intensifica e a gente precisa pegar esse gancho, já que pessoas só se antenam nessa época, a gente precisa entrar nesse movimento, né, de estar conosco. Esse ano eu ganhei uma mascote, um presente, a nossa mocotinha, né, está se vestindo de rosa e estamos aí, vamos fazer agora várias parcerias para chamar a atenção. Né? Então, ainda é possível, ainda é preciso fazer campanhas de prevenção para o chamamento dessas mulheres, para que, se diagnosticado precocemente, o percentual de cura é muito alto. Aqui são alguns lugares que eu já passei, que eu passo,
grande público, pouco público, isso não interessa. Muita gente que está aqui na live também já me procurou, eu já conversei com amiga, com tia, com mãe, enfim, às vezes a gente indica médico, muita gente me indica médico, a gente vai sendo um pouco referência nesse sentido de ajudar, porque eu estou disponibilizada a ajudar naquilo que eu posso não saber, mas eu indico alguém que possa ajudar para que ela chegue um pouco mais perto, porque eu sei que esse momento é muito difícil. Pode passar, por favor? E se você tem razões suficientes, né, você pode fazer coisas muito mais surpreendentes. Pode passar? Pensem nisso. Previna-se. Pode passar? Procure suas razões, reflita, procure suas razões, por que você está aqui, o que você quer, de onde vim, para onde vou, sabe essas coisas que às vezes as pessoas me chamam de maluca? Mas é porque tem gente que ainda não sabe o que está fazendo aqui, né? Não sabe para onde vai, se vai para trás, se vai para frente, se fica parado, se está lá no passado, ou se está esperando o futuro, está olhando para o passado, se está esperando o futuro vir. E esse presente é um presente para você fazer diferente. E a minha mensagem final, então, as cicatrizes que eu carrego são as batalhas que eu venci. Eu tenho 7 cicatrizes no corpo que eu escolhi. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tatuagem, então eu escolhi ter 7 tatuagens. Mas eu tenho inúmeras tatuagens que eu não escolhi, né? Eu tenho um corpo muito marcado de tatuagens, elas são importantes, eu preciso muitas vezes olhar para elas, essa é uma de catéter, por exemplo, quimioterapia, eu preciso olhar, eu preciso falar, como eu estou falando com vocês aqui, preciso falar de tudo isso, eu preciso olhar para essa cicatriz e ver o que ela representa, o que ela representou, ou o que ela está representando agora. Mas agora o alerta para você é que você olhe para suas cicatrizes, aquelas que não estão aparentes, aquelas fissuras, aquelas rachaduras, lá naqueles pilares que a gente falou no início. Então, esse é o alerta. Todo mundo quer viver, é uma dádiva estar aqui. Viva o melhor que você possa. E tudo está nas tuas mãos. Muitas coisas estão nas suas mãos. As respostas dentro de vocês, nós temos muitos elementos para que a gente possa trabalhar a nosso favor. Então, eu agradeço todas as pessoas que estão aqui, ter compartilhado um pouco. Estou sempre à disposição, tem aqui os meus contatos. O que eu puder ajudar, gente, de qualquer maneira, eu vou sempre fazer, como eu sempre disse. Tá? Um beijo no coração de vocês e perguntas, fiquem à vontade. Obrigado, Gisele. Depoimento lindo, como eu disse que ia ser, né? A gente assistindo tudo isso, Gisele, vendo as imagens que você nos apresentou, né? É realmente uma superação. Se eu pegar aqui no meu WhatsApp, ou aqui nas mensagens, ou lá no YouTube, no canal de transmissão que a gente está transmitindo, e ler o que todo mundo está falando, é muita emoção, né? O que eu mais escutei no meu WhatsApp, Gisele, para os convites que eu encaminhei, tem uma lista grande aqui no meu WhatsApp, depois eu vou digitar ali, vou pedir para a Raquel estar aí presente, digita meu número de telefone ali, Raquel, por gentileza, quem quiser, estou à disposição, né, 99120-2424, e eu atendo, né, Gisele, e respondo, né? O que mais eu ouvi, Gisele, e foi muito impressionante, é assim, eu conheço a Gisele, minha amiga não sei do que, ela é fantástica, ela é maravilhosa, né? Então, esse teu exemplo de superação é muito legal. E, Gisele, vendo você falar, muitos sabem, eu sou professor da área de gestão, sou professor da Universidade Federal, da área de administração, não sou da área de pedagogia, de educação, sou da área de administração. E a minha área é planejamento estratégico. E durante muito tempo eu estudei um negócio chamado planejamento estratégico pessoal, que é o tal do PEP. E vendo tudo que tu estás falando, na verdade você apresentou para nós aqui um modelo de planejamento estratégico pessoal. Você falou o seguinte, que muitos vivem um ontem que já foi, né?
ficam pensando no futuro, que é um porvir, mas esquecem de viver a sua plenitude, que é o aqui e agora, e esse aqui e agora é um presente. Por isso é chamado presente, uma dádiva de Deus. Quem não acredita em Deus, alguém mais poderoso. Só tem um detalhe, o futuro que é um porvir, ele só se tornará realidade se esse presente for exercido com muita dedicação, competência e planejamento, como você listou. Você disse quais são os objetivos, quais são as metas que a gente tem que traçar para a nossa vida pessoal. Quando eu vi ali a tua foto, de toda a tua dedicação na área do esporte, por sinal, hoje é o dia do atletismo, né? No Brasil se completa o dia do atletismo, fica a pergunta e depois você responde. Eu fui para o esporte por opção, para me cuidar da saúde, ou por quê? Hoje, um grande desafio de quem faz caminhada, pedalada, esteira, é um negócio que falta nas pessoas, que é a tal da determinação e da disciplina que você também falou. Tá? Quem aqui não tem uma esteira em casa parada, né? Muitos têm. Eu, na pandemia, a minha esteira que estava parada, ela começou a funcionar, porque eu fico andando de bicicleta e caminho bastante, mas aí não podia mais sair, né? Quem não tem? E aquela história, né, que muita gente já começou a fazer uma atividade física, mas a maioria que começou também já terminou de fazer. Né? Não tem a determinação, não tem a disciplina. E a determinação e disciplina são duas palavras que mudam e transformam a nossa vida. E muito, tá? Muito provavelmente, quem faz uma academia ou um exercício já há muitos anos, quando deixa de fazer, se sente até mal. Porque tudo na vida é uma questão de hábito e costume. Quando o hábito e o costume se incorpora, né, se impregna na gente, a gente vai ficar com falta. Né? Outra coisa que tu falou, Gisele, muito legal, né? Você virou, é uma professora de planejamento estratégico pessoal, né, com toda essa tua experiência. Tu conseguiu dizer para nós um método de como fazer. Mas tem uma coisa que é muito legal, que eu falo sempre, é que a gente não deve cair nas armadilhas do presente, porque as armadilhas do presente, elas interferem no nosso futuro. Traduzo, tu usou a palavra assim, ó, a gente tem que pensar, a gente tem que parar, a gente tem que refletir. Quem me conhece sabe que eu uso a mão para explicar isso. A gente, quando algo acontece na nossa frente, não sai igual um desesperado, tomando decisões e fazendo para depois se arrepender, e, meu Deus, porque eu fiz isso? E todo dia tem uma armadilha na nossa frente. A gente tem que parar, pensar, listar alternativas. Sempre tem mais de uma, e eu não gosto sempre e nunca, mas sempre tem mais de uma. Escolher uma com convicção. Com convicção. Eu acho que fiz isso, mas vai dar errado. Se acha que fez isso, porque fez, né, Gisele? Por que escolheu, então? Você tem que, não é achar, você tem que ter convicção. E a última é executar. Quem aqui está com a gente, quem não conhece alguém que nessa pandemia diz assim, com a pandemia eu vou fazer isso. Já estamos 7 meses de pandemia, ainda não começou. Vai terminar a pandemia e não começou. Pode falar. Ou quando acabar, né? Porque agora os planos são quando acabar. E tu, quando tu falou, eu lembrei de outra coisa. Eu tenho um amigo meu que reclamou para mim a vida inteira que ele não tinha tempo para nada. Tinha tempo, ele não tinha tempo, não tinha tempo. E quando veio a pandemia, ele ficou 2 meses em casa. E eu recentemente encontrei com ele. Eu perguntei para ele, vem cá, e aquelas coisas que tu reclamava sempre que não tinha tempo, conseguisse fazer na pandemia? Como assim? Eu estava preso em casa? Sim, mas o que tu dizia para mim? Era fazer a esteira que estava na tua casa, era tudo em casa. Mas agora ele também não arrumou tempo, porque aí o planejamento de vida, que é o que tu fizesses, de maneira brilhante, o planejamento de as escolhas, que é o que você fez, e uma outra coisa fantástica, é reservar tempo para mim, com a minha família, e fazer essa escolha. Eu anotei a palavra que tu usou aqui, que agora... prioridade, você usou a palavra. Prioridade, se colocar como prioridade, eu anotei. Eu aprendi um monte de coisa contigo aqui, hein? Tá tudo anotadinho aqui, ó. Se colocar como prioridade.
às vezes a gente não se coloca como prioridade, e quando a gente vê, estamos em outubro, né? Em outubro, para quem não entendeu ainda. A prioridade, assim, né? Hoje, para quem não sabe, eu trabalho num programa da nossa Secretaria de Educação que chama Bairro Educador, e quando eu fui para trabalhar lá, eu falei, olha, a minha prioridade não é o trabalho. Isso não quer dizer que eu não vou fazer com o melhor que eu puder, com o meu comprometimento e tudo mais. E aí, o que acontece? Muitas noites eu estou trabalhando, só que você precisa redimensionar. Só que eu não estou trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Né? E às vezes a gente entende como uma carga a mais. Não, você pode se planejar. Então, e por que a gente tem dificuldade de se planejar? Porque a gente não para. A gente está parado aqui. Eu estou aqui agora com vocês. Eu não estou lá preocupada que eu tenho um monte de mensagem para responder. Não, eu estou aqui. Mas é um exercício de estar aqui, esse exercício de esquecer as coisas. Eu estou aqui, eu estou falando ali, eu tenho interferência da TV, eu tenho interferência de um filho me chamando, eu tenho... Enfim. Não, e aí você tem que aprender a se conectar com você nesse momento. Né? E isso faz parte da prioridade. Então, a prioridade na minha vida hoje, porque o trabalho, quem me conhece, quando eu assumi uma gerência, fui convidada a assumir uma gerência aí na secretaria, a minha prioridade naquele momento era o trabalho. E hoje eu tenho claro que não é o trabalho, mas eu vou fazer da melhor maneira, com planejamento. Muito legal isso aí que tu falou, e eu sempre tenho em mãos uma frase do José Saramago, que ele escreveu, já na introdução do livro, o ensaio sobre a cegueira, que ele diz assim, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. As pessoas não reparam, as pessoas estão ligadas a 200 coisas e não estão ligadas a nada, tá? E aí não consegue fazer as melhores escolhas, porque ela não consegue parar para fazer a rodinha girar. Para, pensa, reflete, escolha alternativas com convicção e execute. Mas deixa eu ler um pouquinho do pessoal aqui no chat. Eu vou ler uma pergunta que eu entendi a resposta, já sei a resposta. Eu até podia fazer uma brincadeira, eu vou responder por ti, Gisele, para ver se eu aprendi com a tua fala, mas vou deixar tu falar. E é uma pergunta que, independente de qualquer coisa, né, vale para todos nós, que diz assim, quem fez a pergunta foi a Márcia. Gisele, foi muito difícil perder todo o acúmulo de peso? Como você conseguiu isso? Eu vi umas imagens ali que acho que tu continua, né? Mas como é que é isso? Porque uma coisa também danado é o seguinte, quando a gente chega, falando agora do peso, naquele momento, às vezes a gente diz, não vou conseguir, vai me desanimar. E esse tipo de situação não é algo que tu resolve do dia para o outro. E às vezes você sabe que tu leva até meses para perder 2 gramas, não é verdade? Se não for tomar o comprimido, como você bem colocou, né? Tomar aqueles comprimidos é uma maravilha, perde 20 quilos em um mês, aí depois para de tomar, volta tudo de novo. Ou seja, não mudou a disciplina. Conta um pouco para nós isso, por favor. Olha, eu acho que isso vai muito além do que quilo de balança, de massa gorda, de gordura, de percentual de gordura. Eu acho que isso passa daquele tratamento geral que a gente faz. A gente precisa se curar. A gente precisa se curar da comida, a gente precisa se curar das amizades, a gente precisa se curar da nossa alma, a gente precisa cuidar do que a gente está comendo, porque a gente come também as nossas emoções. E aí, a partir do momento que eu estava nesse processo também de movimento, de querer me curar, de transformar, eu vi que o que me engordava muitas vezes, além da medicação, né, não era só o que eu comia. Porque tem gente que fala, eu como tão pouco e eu engordo. Ok. E o que você está comendo junto com essa comida? O que você também está colocando para dentro? Ansiedade, frustração. Então, eu não consigo me pensar a gente desconectado de tudo. Nós somos tudo. Né? A gente que se divide, a gente que acha que o peso vai estar relacionado só à sua alimentação e só à atividade física.
né? Tem estudiosos que dizem que a alimentação é 80% do teu resultado e 20% atividade física, né? Mas não é só isso, né? Quantas vezes eu já tentei fazer atividade física com força, com garra, mas não se sustentou. Porque não era só o ato de ir, era o ato de ir e falar, puta, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, não sei o quê. Nossa, que difícil. Ai, que pesado. Não. Né? Então, eu falo e eu brinco, às vezes eu posto alguma coisa ali no Instagram, o meu Facebook fica só mais direcionado para o câncer, né? E o Instagram fica um pouco mais algumas coisas da minha vida. E eu me apaixonei há muitos anos atrás pela aula de spinning, bike, indoor. Não gosto de andar de bicicleta na rua, tá? Porque eu me distraio e eu não estou fazendo atividade física. Claro, a gente está movimentando o corpo, mas eu não estou fazendo atividade física de alta intensidade como eu gosto. E eu falo, estou indo agora para o meu vício, que é cuidar da alma, do corpo e da mente. Eu brinco que eu coloco todos os nossos bichos para fora, porque é uma aula indoor de bicicleta, com luzes apagadas ou luzes de boate. E eu falava, hoje eu vou para minha balada. E lá a gente canta, lá a gente grita, lá a gente transpira de pingar, né? Então você precisa encontrar algo que te dê muito prazer, né? Só que precisa se encontrar como um todo, num eixo, com esse conjunto de ações. Tem uma pergunta aqui da Rosilene que diz assim, é uma pergunta muito legal. Muitas pessoas falam que o câncer pode ser algo emocional, tristezas, desgostos que as pessoas têm vivido. Na sua opinião, ele é biológico ou pode ser emocional? Então, Nada, hein? Nada, tranquilíssimo, porque quando a gente já reconheceu, tá ok. Naquele meu processo de diagnóstico, minha oncologista indicou uma geneticista que cuida da parte genética para a gente investigar se esse câncer tinha caráter genético. E eu fui fazer, milhões de exames que vai para fora do país e tira sangue, bom, enfim. E foi detectado que não tem carga genética, embora eu já tinha tido uma tia que tinha tido câncer de mama, irmã da minha mãe, mas não tinha caráter hereditário ali. Creio eu que são as nossas rachaduras, sim, nos nossos pilares, coisas que nós criamos, né? E coisas que eu acredito também, hoje em dia está aí a barra de Axis, Theta Healing, que são coisas que a gente acumula na nossa memória aí transgeracional, digamos assim. Então, eu acho que tem coisas nossas daqui e tem coisas que a gente carrega, assim, dos nossos antepassados. Então, creio eu que o meu tem todo um caráter... Bom, a partir do momento que a gente sabe que ele não foi genético, então ele foi do meio emocional e tudo mais. A Edna falou assim, dou força para as pessoas que acreditam na vitória. Afinal, 50% do tratamento depende de nós. Tá? A Edna também, se for a Edna que eu estou pensando, uma super colega guerreira também, que enfrentou e está aí, super viva. Sobre esse negócio, se é carga genética ou então é emocional, tem estudo para tudo quanto é lado, né? Não resta dúvida que tem carga genética para algumas pessoas que tiveram, isso é comprovado, e também é comprovado que muitas pessoas dizem, o pessoal que acredita nessa teoria, né, diz que o câncer está dentro da gente, né? E a gente é que consegue controlar ou não o câncer a partir disso que a Rose falou. Agora, isso tudo dá 200 dias de conversa, mas eu acredito demais que a passagem da pessoa que está com câncer e a superação, ou seja, depois que ela já passou, faz toda a diferença. Eu, Gisele, digo para ti e para todos, eu tive um parente meu que teve câncer. Quando ele descobriu o câncer, ele era muito meu amigo, tá? Ele era meu tio. Ele não aceitava aquilo, tá? Ele não aceitou. Ele dizia que não podia ser com ele, tá? Ele levou 1 ano para morrer, tá? Já um outro parente,
né? Então, agora me preocupa a carga genética, não tinha pensado sobre isso, hein? Um outro parente meu teve, e desde o primeiro momento, ele dizia para os médicos, eu o levava no médico, assim, olha, nós vamos acompanhar, eu vou acompanhar e eu vou sair dessa, porque isso aí, já passei tanta coisa na vida, mas essa, o danado está aí firme e forte, né? Então, eu acredito, a carga genética no desenvolver os problemas da vida, não é isso, mas a superação, a forma como você encara, a passagem, faz toda a diferença, a meu juízo de valor. É aquilo que a pessoa diz, né? Quando a gente se entrega, eu usei essa palavra hoje com aquela senhora de 78 anos, eu disse para ela, por favor, a senhora, da forma como a senhora falou no início da conversa comigo, a senhora se entregou, uma dor no dedo vai ser o fim do mundo, né? Então, a gente jamais deve se entregar, a gente tem que ir até o final, né? Até o final da luta, isso sim faz a toda a diferença. Né? Eu queria só falar aqui uma coisinha do homem, Sim. você falou ali da carga genética, é um dado também que eu soube há pouco tempo, é raro o índice de câncer de mama em homem, mas ele é carga totalmente genética, o câncer de mama em homem. Então, no meu caso ali, quando eu disse que a minha filha ia começar o rastreamento antes, porque ela tem uma mãe que passou pelo câncer, o homem, a probabilidade é de quase 95% que se um homem tiver, a sua família vai ter, tá? Então, isso é um dado também, foi dado pela minha médica, a questão do câncer no homem. Uma coisa que falaram aqui também, rapidinho, células cancerígenas todos nós temos, só que não dê vazão para que elas se multipliquem, não alimente essas células cancerígenas. Tem um depoimento da Dinorá aqui que ela pegou uma citação do Sampaio, eu não confesso que eu não sei qual é o Sampaio, eu conheço alguns Sampaio, mas muito legal, olha só. Abre aspas, ninguém pode conhecer a natureza humana sem conhecer a sua própria natureza, pois educar é descobrir e despertar no ser humano suas potencialidades adormecidas. É muito comum, né, acreditar de que a solução está no outro, grande bobagem, a solução está dentro da gente. Quanto mais eu converso comigo mesmo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu converso comigo, mais eu descubro a capacidade extraordinária que nem eu sabia que eu tinha, mas é minha. Tá? E aí fica aquela lição, né? Gisele passou, superou e hoje nos ensina. Mais do que ensinar, eu acho que o teu depoimento não é de ensinar, o teu depoimento é de mostrar, né? Mostrar que é possível, mostrar que é possível. E eu sempre também digo o seguinte, a gente não precisa passar por problemas, por desafios que outros passaram, e nós aprendemos, mas nós não mudamos a nossa vida. Quer dizer, precisa acontecer comigo para mudar a minha vida? Quando você faz o depoimento da alimentação, da questão de fazer exercício, quem aqui não sabe que isso é importante para a vida? A pergunta é, vai deixar chegar uma doença para ter que fazer por obrigação, porque agora não tem escolha, né? Então, eu sempre digo, é muito legal, eu gosto muito de assistir depoimentos como o teu, Gisele, porque depoimentos como o teu nos ensinam o seguinte, ela venceu. Será que eu teria condições? Será que eu teria competência para vencer como ela? Bem, se tu tem essa dúvida, não deixe a certeza chegar. Tá? Aprenda com ela, aprenda com o depoimento e comece a fazer já. Comece a fazer já. Nunca é tarde para começar e para mudar as coisas na nossa vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas tem que começar, né? Tem que começar. Bem, Gisele, são 4 horas. Nossa live sempre termina por volta das 4 horas é o nosso horário. Ali, Gisele, os depoimentos no chat, lá no Facebook, são lindos, né? E mostra que o teu exemplo de superação é bonito de ver e realmente é fantástico. Mas mais do que isso, você é uma pessoa do bem. Isso faz toda a diferença. Você fez tudo isso porque você é uma pessoa do bem. E na vida, tudo na vida é uma questão de escolha. Você pode acordar de dia, de manhã cedinho, e falar assim, hoje eu vou atormentar,
eu vou entisicar, usando a linguagem do manezinho, uns 20, para encher o saco dos 20, entendeu? E você vai infernizar a vida de tantos? Quer dizer, será? Mas eu também posso acordar e fazer a escolha. Hoje, eu vou ajudar muita gente. E, não se engane, não é para ajudar muita gente. Se você ajudar um, que é você em primeiro lugar, você já está fazendo algo fantástico, porque as pessoas vão passar a te observar e vão seguir teu exemplo, porque o maior ensinamento não é a fala bonita e a fala fácil. O maior ensinamento é a fala bonita e fácil, mas quem escuta... Fala, Michele. A fala bonita... Liga aí, Michele, o som. A Michele está com o som aberto. A fala... Michele, desliga o som aí. A fala bonita, mais do que isso, o importante é o exemplo. As pessoas observam o exemplo. Vou dar um depoimento para vocês. Uma vez, Gisele, eu fui a uma palestra em São Paulo, e no intervalo, o sírio-libanês fazia palestras de saúde, né? E entrou para falar de saúde um médico. E o médico do coração começou a dizer a importância que era fazer caminhadas, comer de maneira regrada e tudo mais. Coisa maravilhosa. Vocês aqui devem lembrar do Clóvis de Barros, que hoje é famoso. Em 2001, Clóvis de Barros não era muito famoso como ele é hoje. Clóvis de Barros foi fazer, depois da fala desse cidadão, ele foi fazer uma fala também que ele fazia pequenos trechos, assim, muito de brincadeira, como hoje ele faz muito maior, com muita consistência, eu adoro. E o Clóvis disse assim, pois é, tivemos agora a fala do nosso doutor aqui, falando da importância de não fumar, falando da importância de comer de maneira regrada, de fazer exercício, e vocês observaram que ele realmente, ele cumpre o que fala. E todo mundo começou a rir, porque a única coisa que o cara, pelo jeito, não fazia era isso, porque quando estava todo mundo afastado, todo mundo viu a cena, ele com cigarro na boca, e também viu a cena que ele estava um pouquinho acima do peso, e não porque ele queria, mas é porque ele falava uma coisa e ele fazia outra coisa. Então, a sintonia entre o falar e o praticar é o maior de todos os exemplos. Por isso você está de parabéns. Passo a palavra para ti final, para depois eu concluir. Fique à vontade, queridíssima. Gente, eu só agradeço e vou repetir. Quando eu estou falando para vocês, eu estou falando primeiro para mim, né? Essa história não vem, eu estou acostumada a todo mundo, a reação das pessoas, mas não é disso que eu me alimento. Ai, você é isso, essa história é linda, né? Não é isso. É a maneira que você lida com tudo isso, o que eu faço com isso, de que maneira que eu lidei com tudo isso, e aí, mais uma vez, as oportunidades. Agora, uma outra coisa para fechar, a gente está sempre aprendendo, fácil somos nós, eu, Edna e as outras companheiras que estão aqui de mama, de peito, nos curamos. Agora, um dos meus maiores aprendizados, eu tenho muitos grupos de mulheres, de terapia e tudo mais, em parceria com várias entidades, é lidar com as pacientes metastáticas, assim elas se denominam, são chamadas, as pessoas que convivem com o câncer na busca sempre de qualidade de vida, com a medicina, com os cuidados paliativos. Então, aí é uma outra reflexão, mas que ela está comigo também. Então, eu falo, poxa, foi fácil me curar frente esses desafios delas. Então, assim, elas têm uma intensidade muito maior no seu dia a dia, quando elas falam com muito mais propriedade, quando eu digo, poxa, eu olho, eu abro os olhos, eu agradeço, eu estou respirando, eu coloco a mão em mim, eu estou viva. Imagina elas quando elas acordam, né? Pessoas que vivem, amigas conhecidas, que vivem com quimioterapia, e eu lá falando que aquele período de quimioterapia foi difícil. Então, assim, que lugar que eu estou,
né? Então, hoje eu estou aqui contando uma história, mas que lugar que eu estou quando estou lá com elas, ou escutando tudo isso? Então, é a dádiva a graça de ser, de agradecer realmente, né? Então, talvez seja esse exercício realmente de eu voltar para a minha história, agradecer ainda mais, dar um novo significado, porque eu não estou na situação delas, que talvez eu julgue, entre aspas, que seja mais difícil do que esse desafio que eu passei. E agradeço demais todos. E o que vocês estão me desejando e dizendo, gente, é só o dobro, o triplo para vocês. Obrigado, Gisele. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na Gisele é que eu gosto de uma frase que é assim: o sorriso é a menor distância entre um abraço de duas pessoas. E o abraço entre duas pessoas é a menor distância de um beijo. Todas as vezes que eu conversei e que eu vi a Gisele, eu sempre vi a Gisele sorrindo. Sorrir é algo fantástico na nossa vida. Você está de parabéns, Gisele. Um exemplo para todos nós. Para acreditar, basta crer. Você usou a palavra fé. Fé é aquele que acredita muito, mas muito, num poder que é seu e que está dentro de si. E você é que vai fazer a diferença. Eu quero terminar pegando a frase que é pequenininha da Esther. Eu podia aqui terminar lendo todas as magníficas depoimentos. Mas a Esther disse assim: obrigada, Gisele, pela lição de vida. Espero que você consiga tocar muitas pessoas ainda. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos vocês por estarem conosco na live de sexta. Um beijo no coração. E não façam com que essa live fique rapidamente no esquecimento. Essa live de hoje é um exercício extraordinário de superação, que vale para todos nós. Por isso, sorria. É a menor distância de um abraço, que é a menor distância de um beijo no coração. Um abraço, tudo de bom? Parabéns, Gisele, és uma gigante. Obrigado a todos, um bom final de semana. Façamos todos um bom final de semana. Tudo de bom.